Agora sim, vamos então falar do apoio psicológico nos casos de cancro da mama. Já apresentei então o meu convidado, o Dr. Ricardo Teixeira, é obviamente psicólogo. Professor, vamos começar por esta questão do peso, digamos assim, da palavra cancro. Toda a sociedade, quando pensa em cancro, pensa em morte. Sim. Eu diria, não sei se é milenar, mas que é muito antiga esta associação, não é? Quase como se fossem sinónimos, mas não necessariamente. Não é? Hoje em dia, e sobretudo na área do cancro da mama, cada vez menos. Há muitas pessoas que pensam dessa forma, mas a estatística tem revelado, e sobretudo no cancro da mama, devo sublinhar, que é um dos cancros mais investigados, e podemos dizer com alguma certeza, provavelmente os cirurgiões nesta área poderão dizer com mais certeza do que eu, mas a estatística que eu tenho noção é de que efetivamente é uma doença que hoje em dia tem um prognóstico cada vez mais interessante, sobretudo quando a detecção é feita precocemente. Portanto, esse é também um alerta que deixamos sempre, não é? Sabemos que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Pode e deve ser feito, deve ser estimulado, não só neste tipo de cancro, como noutros que nós sabemos cujos fatores, por exemplo, familiares, relacionados com o estilo de vida, estão relacionados, portanto, os fatores genéticos, os fatores ambientais. Mas sim, conheço imensos casos, não é? De pessoas cujos cancros foram detectados precocemente e que, graças a Deus, hoje em dia estão bem e são considerados sobreviventes. No que diz respeito aos aspectos psicológicos, concretamente, é um bocadinho à parte, porque vai depender um bocadinho de outros fatores, não necessariamente quanto tempo passou, mas, por exemplo, a forma como o diagnóstico foi transmitido. Isto é uma coisa que nós temos que dar especial relevância, porque sabemos, na prática, não é? 10 anos após um diagnóstico de cancro, uma pessoa que é sobrevivente, até uns anos atrás falava-se que o sobrevivente era aquela pessoa que estaria 5 anos assintomática, apenas em vigilância, mas mesmo assim pode acontecer isto vezes 2, portanto, 10 anos após as pessoas ainda estarem assintomáticas, mas terem sintomas psicológicos. Há alguns deles muito característicos, nomeadamente de stress traumático. Nós falamos de stress, não é? O stress poderá ser subdividido em 2 tipos de stress, o eustress e o distress. Sim. Sendo que o distress é consideravelmente mais constrangedor, o eustress é o stress positivo, é o stress volitivo. Faz parte do nosso dia-a-dia, que até convém que o tenhamos, certo? Claro, faz falta. O distress é o distress constrangedor. Isto no léxico português é mais difícil de interpretar, por exemplo, no americano, o termo distress é muito comum, não é? Estou em distress, I'm in distress. Mas no português, por exemplo, para falar com pacientes um pouco diferenciados, com escolaridade, nós não podemos falar em distress, quando falamos em sofrimento psicológico, ou em sintomas, ou em mesmo perturbações psicopatológicas, do género de ansiedade, depressão. Mas voltando ao stress traumático, de facto, nós sabemos da investigação e da investigação clínica que uma comunicação mal feita, não respeitadora das necessidades emocionais e cognitivas dos pacientes, poderão causar transtornos com estas características de stress traumático. Aquilo que nos está a dizer é que, quanto ao diagnóstico, quem transmite o diagnóstico ao doente deve também estar preparado para o transmitir. Certamente. Parece-me que tem que haver uma sensibilidade também por parte dos oncologistas. Sem dúvida alguma. Nós temos cá no Porto uma sociedade, que se chama Sociedade Portuguesa de Estudos em Psicologia Oncológica. Nós investimos há alguns anos. Temos também uma outra sociedade, uma pró-associação de competências de comunicação clínica. Da qual o senhor faz parte? Sim, faço parte. Estamos a tentar, ela ainda não está sistematizada, eu acho que ainda não temos assim nada muito concreto, mas existe uma vontade, existe aliás um núcleo de comunicação clínica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Existe um livro até publicado sobre competências de comunicação clínica e uma dessas componentes da comunicação clínica tem a ver com a comunicação de más notícias. Não necessariamente ao doente terminal, mas ao doente que vai receber uma má notícia relacionada com uma doença que tem contornos crónicos, não é? Como é uma doença oncológica. Não é encarada como uma doença aguda, é encarada como uma doença grave crónica. Não é? Portanto, terá sempre, mesmo que o prognóstico seja interessante e, por exemplo, a pessoa tenha portanto, feito uma cirurgia, por exemplo, e é retirada, tem que ser sempre vigiada. Esse é o momento-chave, digamos assim, do início, marca o início da doença, da parte do doente, e digamos que é um momento muito importante. A quando deste diagnóstico, o paciente, o doente, neste caso, já deve ter indicação para ser acompanhado por um psicólogo? Deveria, como é óbvio. Não é? Idealmente, no mundo ideal, seria. No mundo real? No mundo real, não é. No mundo real português, muito menos. Nos Estados Unidos, nós sabemos que, por exemplo, um rastreio do distress é profundamente pertinente. Eu não sei se têm noção, mas é importante os profissionais de saúde saberem isto, e a população em geral,
que o distress em oncologia é considerado o sexto sinal vital a ser avaliado. Vital. Não é o sexto sinal porque nos apetece, não. Nas guidelines internacionais, nomeadamente nas americanas, é considerado o sexto sinal vital. Cá em Portugal, ele é avaliado, existe até nós chamamos uma escala visual analógica para avaliar este distress nos IPOs e noutros hospitais, mas posso também já revelar que, juntamente com uma equipa da Universidade do Minho, colegas da Universidade de Trás-os-Montes e colegas do Hospital de Santo António, nós fizemos uma recolha de dados para tentarmos validar outros termómetros, um bocadinho mais avançados, digamos assim, que nos permitissem avaliar de uma forma visual analógica. Visual analógica quer dizer que não é através de questionários, Sim. mas através de uma pequena escala. Por exemplo, um termómetro emocional, uma escala de 0 a 10, e onde é que a pessoa se situa, se posiciona relativamente a diferentes componentes, nomeadamente sofrimento emocional, ansiedade, pressão, raiva, revolta e a necessidade de ajuda. E porquê é que isto é importante? Porque tem informação clínica relevante depois para o oncologista, para ele perceber no modelo multicomponencial e focado em diferentes vertentes, não só biomédicas, mas psicossociais ou biopsicossociais, a necessidade de ajuda, neste caso, a necessidade de ajuda psicológica que um doente oncológico terá. Nos Estados Unidos, isto é uma informação de rastreio já feita. É um rastreio já feito, nós chamamos de rastreios emocionais. Portanto, por exemplo... Porquê que ainda há tanta separação, digamos assim, do psicológico com tudo o resto? Porque, no fundo, somos um só. O psicológico está sempre presente. Porquê é que ainda há esta tendência, e o professor já aqui fez várias referências, cá em Portugal e nos Estados Unidos? Porquê é que cá em Portugal ainda se luta contra algo que é tão evidente, contra o poder dos aspectos psicológicos e o impacto que tem na nossa vida? Essa é uma excelente pergunta. O modelo cartesiano está mais do que ultrapassado. René Descartes falava exatamente desta separação entre corpo e mente, a percebermos que de facto não fazia sentido, não é? Nós temos manifestações psicossomáticas, é muito importante nós termos atenção às manifestações emocionais e à forma como o nosso corpo, né, se comporta, se manifesta fisiologicamente. Nós sabemos, por exemplo, hoje em dia, que o nosso sistema nervoso entérico, não é? A forma como os nossos intestinos funcionam, tem muito que ver com a forma como nós nos sentimos emocionalmente. Pronto, mas esta separação mente-corpo deixou de fazer sentido. Neurologistas muito conhecidos, como por exemplo o professor António Damasio, não é? Que fala no erro de Descartes, ele fala exatamente nesse erro da separação corpo-mente. Portanto, ele demonstra, através de casos de neurologia, reflexões filosóficas, que efetivamente não faz sentido esta separação. Mas ainda existe. Em termos práticos, existem muitos profissionais de saúde que ainda... Sim, existem. Porquê? Eu acho que pode ser por receio, não é? Porque foram ensinados a fazer isto desta forma. Preconceito também? Eventualmente preconceito, porque não querem arriscar, simplesmente. Porque fazem aquilo que sabem fazer, não é? Naquele formato, e portanto vão sabendo aquilo que funciona e descuram outros fatores fundamentais, como é o bem-estar e a qualidade de vida em geral. E, portanto, estão muito focados na perspectiva curativa e não na perspectiva do bem-estar e qualidade de vida num modelo holístico, digamos assim. Isto não tem nada a ver com o espiritual ou místico, não, é um modelo de saúde. Não é? Nós sabemos a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, não é saúde como a ausência da doença, é um bem-estar biopsicossocial. Portanto, não é pelo facto... A forma holística diz, geral, de forma geral, global. Olhar para o corpo como um só. É óbvio, a pessoa pode não estar doente, mas tem uma má relação, uma insatisfação no seu contexto profissional, e é óbvio que isto vai ter uma manifestação no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Mas medicamente ela não está mal. Mas nestes casos em que medicamente os doentes estão mal, mais ainda isto é evidente. Como é óbvio, sim, sem dúvida alguma. Por exemplo, hoje em dia, e se me permite, eu trabalho também aqui numa instituição no Porto, chamada Mama Help, o Centro de Apoio a Doentes com Cancro da Mama, e nós tentamos ser uma referência. Tentamos, e por acaso somos, acho que não existe mais nenhuma instituição no país. Nós recentemente, digo nós, um grupo de profissionais do Mama Help, fomos à Fundação Champalimau e fomos falar exatamente sobre os modelos mente-corpo. Portanto, isto faz parte de um modelo médico chamado Medicina Integrativa e que, de facto, os médicos portugueses, e especificamente os oncologistas portugueses, têm algumas reservas. Reservas não quer dizer que eles não possam aceitar, às vezes tem que ver com desconhecimento. Portanto, o nosso papel é um bocadinho chamar a atenção, mas chamar a atenção de uma forma fundamentada, não é? Informada. Portanto, nós não vamos falar, eu, Ricardo, vou falar da minha opinião sobre o assunto. Se tenho uma opinião, tentei fundamentá-la. E quando vamos falar sobre modelos mente-corpo em oncologia, o que é que funciona para além dos tratamentos de base, digamos assim, dos tratamentos médicos, o nosso papel não é fazer nenhum tipo de tratamento complementar.
Complementar não, alternativo. Nós pretendemos complementar Exatamente. de uma forma holística, de maneira que a palavra pessoa... alternativo parece que tem uma conotação negativa. Sim, É como verdade? se fosse-me substituir. Não, não é um tratamento substitutivo. É um tratamento complementar, como é óbvio. Complementar pensando exatamente nisso, na qualidade de vida das pessoas. Porque como disse muito bem no início, a pessoa tem um choque. Quando falo em distress é precisamente isso, é um trauma. Receber uma notícia destas, por muito que se saiba, e hoje em dia diz-se que 8 em cada 10 mulheres com cancro da mama vão viver, mas por muito que saibamos disto, pensamos sempre que vamos ser uma das duas que vai morrer. Como é que se lida com tudo isto, professor? O que é que o psicólogo vai fazer? Porque é que passam estas consultas? O que é que se vai trabalhar com o doente? E pergunto-lhe também a importância da família e do apoio todo familiar nestas alturas. Ora bem, é muito difícil gerir incertezas, não é? E sobretudo para um psicólogo que não, eu acho que não deve falar sobre estatísticas. Muitas vezes os oncologistas, mesmo os cirurgiões, quando falam, penso eu, que falam apenas quando são pressionados a fazê-lo, mas acho que se deve tentar de todo evitar falar sobre estatísticas, percentagens, não é? Eu acho que você tem um 50-50, até há um filme sobre isto, não é? O 50-50. Falava de um doente oncológico, cujo oncologista lhe disse que você tem 50-50 probabilidades, não é, de viver ou de morrer. O professor acha que isso é errado? Eu acho que é errado. Por causa da expectativa? Eu acho que verdadeiramente porque estamos a basear-nos apenas em números. Cada caso é um caso. Também não estou a dizer que todos os casos são passíveis de termos uma remissão espontânea, não é? Mas acho que devemos ter alguma cautela porque isso vai criar uma expectativa em relação ao paciente. Alguns pacientes reagem contrariamente, que então vão-me agarrar a isto, não é? Vão despertar em si, digamos assim, um modelo de ajustamento, estou a falar mesmo como psicólogo, um modelo de ajustamento centrado no coping positivo, não é? Numa estratégia de resolução de problemas de uma forma positiva, que é um modelo centrado no espírito de luta. Vou enfrentar isto como um desafio. Mas nem todas as pessoas têm esta capacidade, esta resiliência psicológica. Muitas pessoas vão recair, digamos assim, num fatalismo, num desespero, numa ansiedade incrível. É o quadro mais comum? Eu diria que é o mais comum. A maior parte das pessoas não consegue fazê-lo. Agora, o que nós tentamos estudar, e quando digo nós, portanto, psicólogos, psiquiatras, portanto, pessoas que trabalham na área da saúde mental, que estudam os fatores psicossociais que estão associados ao desenvolvimento, não é, de uma doença oncológica, não é, e até da sobrevida de uma pessoa. Portanto, estudamos até taxas de mortalidade. Nós sabemos que, em estudos longitudinais, as pessoas têm apoio psicológico, muito provavelmente terão alterações ao nível imunológico e, portanto, sobreviverão mais tempo. Portanto, há aí uma evidência científica também que prova que este acompanhamento... Não devemos vender isto desta forma, que o apoio psicológico salva vidas. Quanto muito ajuda a pessoa a ter, de facto, menos stress ou distress, nós sabemos que o stress tem uma capacidade corrosiva no nosso organismo, não é? Desgasta as nossas células, permite que os nossos telomas, ao nível do ADN, não funcionem da mesma forma, portanto, potencia o envelhecimento e, portanto, nós não estaremos tão saudáveis, digamos assim, se não conseguirmos gerir o nosso stress. Eu diria que, de facto, esta epidemia de stress que tanto se fala no doente oncológico não é inócuo, não é? É óbvio que é vulnerável ao stress e eu diria até que mais vulnerável. Será ainda mais vulnerável se tiver antecedentes de uma maior vulnerabilidade a este stress. Relativamente à sua segunda questão, sobre o apoio familiar, sem dúvida alguma. Mas fazem parte deste acompanhamento psicológico? Por exemplo, os familiares também devem ter algum acompanhamento? Devem fazer parte, por exemplo, destas consultas ou não? Sim. Por acaso eu trabalho com pacientes que não têm doenças oncológicas, mas especificamente Mama Health, trabalho com doentes oncológicos. Não só, embora o nome seja Mama Health, por acaso, também atendemos outros pacientes com outras perturbações oncológicas, ou outras doenças oncológicas, cancro do pulmão, etc. Mas está fechado ao cancro da mama? Não. Portanto, atendo muitos familiares, atendo amigos, mas normalmente quem recorre à consulta, ou filhos, cônjuges, não é? Normalmente os maridos, amigos, também já aconteceu procurarem ajuda. Porquê? Se as pessoas não têm essa consciência, eu pelo menos sensibilizo-as para isso. Por exemplo, se uma senhora vai a uma consulta e traz o marido, na minha perspectiva, faz todo o sentido que o marido seja convidado a participar na consulta. Porquê? Porque eu quero perceber a perspectiva dele, quero perceber que tipo de alterações é que isto trouxe para o casal. Por exemplo, se houve uma mastectomia, que tipo de implicações é que isto trouxe para a vida conjugal, a vida sexual, não é? Perceber as crenças e as expectativas e as interpretações de cada um deles. Portanto, o meu modelo é um modelo cognitivo ou comportamental, mas eu centro-me sobretudo aqui nas interpretações que as pessoas têm, quer o doente, quer o seu cônjuge, neste caso, não é?
relativamente ao problema em si. Muitas das vezes até as interpretações de ambos são completamente dispares. Um tem uns medos e o outro tem mais medos. Nós sabemos, por exemplo, que os filhos adultos, cuidadores de doentes oncológicos, não especificamente em cancro da mama, mas eu há uns anos fiz uma investigação sobre esta área e percebi que, de facto, para além daquilo que reportava a literatura estrangeira, em Portugal, os filhos adultos de doentes oncológicos reportam, portanto, em questionários de autorrelato e em manifestações psicofisiológicas, têm mais indicadores de distresse e stress traumático do que propriamente os doentes. Bem, porquê? Porque, de facto, muitas das vezes o que acontece nas famílias, nem em todas, mas em muitas das famílias acontece um fenómeno muito característico deste tipo de doença, que é uma conspiração do silêncio. As pessoas não falam sobre o problema. Toda a gente sabe que, em casa, não é? Vamos imaginar que há algo que é possível viver-se, mas vamos imaginar a mãe que tem cancro da mama não quer falar sobre o seu problema porque não quer preocupar os outros. Não é? E os outros têm algo para dizer, querem se preocupar de uma determinada forma que não seja só e somente instrumental. Instrumental é de já nem buscar informação, levar a consultas médicas, pedir opiniões. Não dá um tipo de apoio que é mais, não é mais, é se calhar tão importante como é o apoio emocional. Este é muito carente. Deve-se falar, deve-se olhar hoje em dia para as doenças oncológicas com uma certa naturalidade, uma vez que os números aumentam. Sabemos que vão fazer parte, todos nós temos um amigo, um familiar, alguém que já teve cancro. Devemos cada vez mais olhar para o cancro de uma forma natural e conseguir falar dele com esperança, porque de facto tudo indica que a solução está à vista e cada vez menos morrem pessoas desta doença. Parece-me realista isso. Em imensos casos de pessoas que de facto conseguem ter uma vida perfeitamente normal. Há pessoas que conseguem ter uma vida perfeitamente normal, e isto é importante ser dito, mesmo estando a fazer tratamento. Exato. Há tratamentos diferenciados, a nível da quimioterapia, por exemplo, que não são só feitos nos IPOs. Portanto, isto está noticiado, não sou eu, Ricardo, que está a dizê-lo. Mas, de facto, nós sabemos que é muito importante não só implicar o doente no tratamento, mas também a sua família e até amigos. Porque, como disse no início, é uma doença com implicações sistémicas. Ao nível dos profissionais de saúde que atuam nestas áreas, acho que é muito importante a sensibilização para a comunicação. Não tem que ser uma comunicação na base do coitadinho, tenho pena de si, não, uma comunicação empática e centrada naquilo que a investigação já nos diz acerca das reações emocionais dos doentes quando recebem um diagnóstico, não é, desta magnitude. Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas quando recebem um diagnóstico assim de choque, não é? De, ok, você tem um cancro, agora vai fazer o pacote completo, a pessoa já não ouve mais nada, só ficou focada no cancro. Eu tenho um cancro. Portanto, não consegue ouvir o que é que vai fazer a seguir. Temos de ter um bocadinho de cuidado na forma como transmitimos a doença, perceber um bocadinho as expectativas da pessoa, perceber o que é que ela já sabe, o que é que ela quer saber e depois esperar uma reação emocional, nunca deixar a pessoa, entre aspas, abandonada no final da consulta. Se possível, até marcar uma consulta para o dia seguinte para saber como é que ela está. Às vezes as pessoas não querem saber tudo, sabem o que é que vem aí, mas não querem saber. Ou não querem comunicar no dia seguinte, por exemplo. E isto deverá ser feito, por exemplo, dentro do possível, pessoalmente. Por exemplo, há relatos de pessoas que souberam diagnósticos de doença oncológica via telefone. Não é desejável que tal aconteça, como é óbvio. Não é? Deverá haver um contacto com um profissional, desejavelmente que a pessoa conheça, muitas vezes não é com uma pessoa que ela conheça, e de uma forma que não seja impessoal, não é? Que seja uma forma empática, de uma forma até colaborativa, perguntar o que é que acha acerca disto. As pessoas cada vez mais cá em Portugal, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas são muito, fala-se num modelo centrado no paciente e não num modelo centrado no profissional de saúde, não é? Muito centrado na parentificação, digamos assim, do doente, não é? Eu é que sei, tu tens de fazer aquilo que eu mando. Não, o doente também tem uma palavra a dizer. Professor, e portanto, fez uma breve referência quando falou que os parceiros, os maridos, devem estar presentes. De facto, isto tem um impacto na vida da mulher a todos os níveis. Obviamente que, como também já referiu, sendo cancro da mama, sabemos que a mama é um símbolo de maternidade, é também um símbolo de sensualidade, portanto tem um grande simbolismo, digamos assim, para uma mulher este órgão. Vamos falar sobre essa parte. Como é que uma mulher encara, por exemplo, no caso da cirurgia e também do direito que tem à reconstrução mamária, nessas alturas, como é que se sente uma mulher ao sentir que algo tão importante é amputado? Antes de mais, é importante falar que hoje em dia a prática comum é efetivamente a cirurgia com reconstrução. Não é?
será o cenário ideal. Esse será o cenário ideal. E cada vez mais está normativizado. Cada vez mais oncologistas, cirurgiões oncológicos fazem esse tipo de intervenção. Já foi debatida até aqui no Porto Canal essa questão e acho profundamente pertinente. A Presidente Mama Help, a professora Maria João Cardoso, é profundamente apologista disso, faz isso com os pacientes e eu acho que é bem feito, sinceramente. O feedback que eu recebo das pessoas portanto, reconstrução mamária, é de que efetivamente elas estão, pode haver uma outra correção necessária, pronto. Mas de uma forma geral, não há aquele choque tão grande, não é? De ver o peito, não é? Sem uma mama ou sem as duas mãos, assim tiver de ser. Mas tem ramificações, como é óbvio, na vida pessoal da pessoa, na relação com ela própria, na autoimagem, na sexualidade, não é? Muitas das vezes, não necessariamente na sexualidade, num plano físico, porque nós sabemos que isto tem ramificações mais ou menos durante um ano, não é? Quando a cirurgia tem implicações fisiológicas, mas após um ano isto deixa de ter ramificações fisiológicas, tem ramificações psicológicas. As pessoas estão um bocadinho apegadas àquele receio e deixam de ter relações com receios que passam a ser um bocadinho infundados. Portanto, o papel do psicólogo nesta área é estimular a intimidade, o toque, todas as abordagens que são, portanto, que têm um caráter psicossexual e que possam permitir às pessoas encontrarem novamente uma vida sexualmente satisfatória, não é? Se não igual àquela que tinham antes do diagnóstico, pelo menos igual ou melhor, não é? Muitas das vezes o que acontece é que até fica renovado, não é? As implicações não só no plano sexual, como estava a dizer, mas também no plano emocional. Por exemplo, a baixa autoestima, que se caracteriza muitas vezes aliada a sintomas psicológicos, como o stress, a ansiedade, a depressão. Aquilo que nós chamamos, num cômputo geral, não é uma morbilidade psicológica, e esta morbilidade psicológica deverá ser trabalhada, mas lá está, conjuntamente com o parceiro, se assim tiver de ser. E os resultados normalmente aparecem positivamente. Professor, para terminar, já ultrapassamos o nosso tempo. A psiquiatria deve também ter um papel nestas alturas, ou seja, a medicação pode ser uma solução também para ajudar neste processo todo ou não? Sim, é sempre importante ter em consideração duas coisas. Uma que eu referi há bocado tem que ver com o estado pré-mórbido, não é? Portanto, se a pessoa já está em acompanhamento psiquiátrico e depois tem um diagnóstico de uma doença oncológica, neste caso o cancro da mama, é óbvio que isso terá que ser reavaliado pelo profissional de saúde mental, pelo psiquiatra. Depois, se não tem acompanhamento, muito provavelmente, e se assim manifestar sintomas, daí a importância dos rastreios. Muitos dos doentes, imagino eu que estejam nos IPOs, no nosso país, muito provavelmente precisariam de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, não é? Ou psiquiátrico, aliás, e às vezes são este tipo de rastreios, e que são rastreios que é importante termos a noção de que não são rastreios, não é, feitos assim em cima do joelho, são rastreios usados por comparação com outras medidas relacionadas com os construtos avaliados, stress, ansiedade, depressão. Portanto, não é só olhando para um termómetro e imaginando que acima de 5 a pessoa tem, abaixo não tem. Não, aqueles instrumentos foram avaliados, foram comparados com outros instrumentos que avaliam estas patologias, estas psicopatologias, e muitas das vezes o que podemos chegar é que, de facto, acima daqueles pontos de corte em muitos daqueles termómetros, nomeadamente da necessidade de ajuda, estas pessoas precisarão de um apoio, não é? Pelo menos precisarão de uma consulta de avaliação. O rastreio é para encaminhar para a consulta, depois da consulta, eventualmente percebe-se se será para psicologia ou para psiquiatria. Ou ambas. Ou ambas. Também pode ser um tratamento adjuvante, como é óbvio, e desejavelmente assim. É importante que assim seja. Mas o que nós sabemos é que sim, há muitos pacientes que numa fase inicial, pelo menos, poderão ter que recorrer a um ansiolítico, a um antidepressivo, ou um medicamento, por exemplo, para gerir a dor, e os psiquiatras também deverão saber, não é? Dar esses analgésicos, não tem que ser só o oncologista. Poderão fazer aqui um cocktail, digamos assim, adaptado, mas, de uma forma geral, é algo, por exemplo, a depressão, que nós consideramos como sendo uma perturbação clínica, arrastada ao longo do tempo, a depressão associada à adaptação a uma doença crónica, como este género, tende a ser mais passageira. Portanto, podemos expectar que a pessoa tome, por exemplo, um antidepressivo durante algum tempo, mas depois, se calhar, precisa de um acompanhamento psicológico e deixando o antidepressivo progressivamente. Não é uma depressão clínica gravíssima, é uma depressão adaptativa. A depressão tem muito... Se encararmos a depressão nesta perspectiva, ela poderá ser uma forma de nos estarmos a ajustar. Ela é um sinal de que nós estamos a ajustar, mas um indicador de que, ok, o que é que eu posso fazer para mudar isto. Bem, professor Dr. Ricardo Teixeira, chegamos mesmo ao fim. Temos que terminar esta primeira parte. Agradeço-lhe muito a sua vinda aqui ao Porto Canal. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um gosto recebê-lo aqui no consultório. Daqui a pouco vamos então poder